pessoal, hoje mais um dia de teste. Hoje faremos um teste com vários tipos de estilos de açúcares para o Prime. Como você pode observar no vídeo em destaque, já fiz alguns testes num vídeo anterior aqui no canal, que você também pode assistir, e neste faremos algo semelhante, utilizando hoje outros tipos de açúcares. Irei utilizar açúcar de confeiteiro, tem essa consistência bem parecida com açúcar refinado, o açúcar mascavo, que não tem nenhum tipo de processo de refino, de clarificação, açúcar demerara. Irei utilizar também glicose líquida, também irei utilizar garapa. Para quem não conhece, garapa é o suco aí direto da cana de açúcar. Vou fazer alguns testes anteriores primeiro, fazer algumas medições no refratômetro e assim chegar numa tese que eu possa então utilizar com segurança todos os açúcares para fazer o Prime numa leva única de cerveja. Vários envases e assim depois fazer uma comparação. A primeira comparação que eu vou fazer é pesar aqui 3,5 gramas de açúcar cristal, que é a quantidade que eu já utilizo normalmente no Prime que eu faço, de levas de cerveja artesanais que eu faço. Vou pegar essas 3,5 gramas de açúcar cristal, colocar em 5 ml de água, somente para eu ter uma noção aí de quanto de medição de refratômetro ela vai ter. E assim eu tenho um parâmetro a seguir. Então tá aí, ó. Acabei utilizando 10 ml de água, que 5 foi pouco. Peguei as 3,5 gramas de açúcar cristal, já diluí aqui, e vou fazer a medição no refratômetro e fazer a anotação disso. Tá lá, 1064. Vou repetir o mesmo procedimento, colocando aqui 3,5 gramas de cada, e assim fazer então uma comparação de SG, de medição de refratômetro de cada uma. Tá aí 3,5 gramas do açúcar de confeiteiro, diluir aqui os 10 ml de água e fazer a medição. 1071. 3,5 gramas também do mascavo em 10 ml de água. 1088. 3,5 gramas também do demerara. Iremos diluir novamente em 10 ml de água. 1088. Também coloquei 3,5 gramas da glicose, já pesando aqui diretamente em 10 ml de água. Logicamente deixando aí a tara zerada e pesando, claro, 3,5 gramas corretas aí da glicose. 1063. E no caso da garapa, eu vou tentar fazer a mesma questão de medição. Por mais que seja líquido, já tirei a tara aqui do copo e mais 10 ml de água. Vou pesar, entre aspas, aqui a garapa, 3,5 gramas também. Vamos lá. Tá aí 3,5 gramas também. Depois eu vou tirar essa quantidade de 3,5 gramas, entre aspas, de garapa. Quanto daria isso de ml? Aí, ó, praticamente 3,5 ml também. Então tá bem proporcional. Tá lá, 1010. Tirar a prova, 2,20 gramas para 10 ml, se vai bater em 1064. Tá lá, 1057. Vou jogar na planilha para termos aí um fator de correção. Na de confeiteiro, a planilha sugere 3,10 gramas para termos 1064. Vamos à contraprova. 1070. Então 6,6 foi o que sugeriu a planilha para a gente colocar aí de garapa. Vamos diluir em 10 ml e fazer a medição. Tá lá, 1020. A garapa sem diluição, 1047. Então a gente jogando aqui os dados numa planilha, a questão maior é o seguinte: quanto de açúcar mascavo eu necessito para atingir os mesmos 1064 de SG de uma cristal? Sendo que os 1064 eu consigo atingir com 3,5 gramas de cristal, mas se eu colocar 3,5 gramas de mascavo, eu vou ter muito mais do que 1064, eu vou ter 1088.
Se eu fizer uma regra de 3, uma proporção, eu não sei se isso vale também para a questão de SG. Pode ser que tenha uma coisa mais complexa. Pode ver que eu fiz um teste aqui. Ao invés de colocar 3,5 gramas, eu coloquei 2,20 gramas de mascavo e atingi 1054, diferente dos 1088, que eu atingi com 3,5 gramas. Fiz o teste para todos, tanto para o confeiteiro também. Coloquei aqui, ó, 3,1 gramas, atingi 1070. Coloquei 2,20 gramas para demerara, atingi 1057. A meta seria 1064, como padrão. A glicose praticamente está igual ao cristal e a garapa seria a grande incógnita que eu não encontrei nenhuma referência para fazer tipo de prime. Então, fazendo algumas fórmulas, eu estou vendo que está variando aí de 2,5 gramas até 6,5 gramas, dependendo aqui da garapa. Eu vou fazer um teste utilizando então 4 tipos de prime para cada um. O confeiteiro, o mascavo, o demerara, a glicose e também garapa, conforme a explicação a seguir. Então eu vou fazer o seguinte: para cada fileira aqui de garrafas vai ser um tipo de açúcar. Nesta primeira fileira eu vou utilizar açúcar de confeiteiro. Vou colocar aqui 2,5 gramas, 3, 3,5 gramas e 4. E assim por diante. Para a garapa eu vou utilizar um parâmetro um pouquinho diferente, tá? Eu vou utilizar 5 ml, 10 ml, 15 ml e 20 ml de garapa para cada garrafa. Na garapa eu vou colocar 5, depois 10, depois 15 e depois 20 ml para fazer teste. Sobrou 100 ml de garapa. Eu vou fazer o seguinte: vou colocar esses 100 ml numa garrafa só de 600, deixar ela no cantinho bem separado. Se ela explodir, vai ficar pelo menos em segurança. Vou envasar uma a uma e aguardar 10 dias de carbonatação. Essa cerveja é uma Cream Ale com OG de 1044 e FG 1001.